Eu cumprimento a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a cada irmão que aqui se encontra, aqueles que se encontram também em casa. Que a boa mão do Senhor seja sobre a vida de cada um de vocês, abençoando a sua casa, o seu lar, e que esse início de semana seja um início de semana diferente na vida de cada um de vocês, que vocês possam sentir a presença do Senhor realmente, e olhando para trás e vendo que muitas das vezes nós não agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem nos dado, pelos milagres que têm acontecido na nossa vida e que nós não temos visto. Que milagres têm acontecido dia após dia, mas nós não temos visto. E a bondade, a graça e as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Nesta noite, eu gostaria de convidar o nosso irmão Ederley, que estará trazendo a palavra do Senhor para os nossos corações, sem muita demora, porque nosso tempo é curto. A graça e a paz do nosso Senhor, amém? A paz que excede todo entendimento, a paz que nos faz viver dia após dia, a paz que nos faz levantar a cada dia e dizer que só o Senhor é Deus e não há outro além dele. Amém? Antes de mais nada, vamos agradecer ao Senhor em nome de Jesus, porque por mais uma noite a gente está aqui, nós estamos aqui para escutar um pouco da palavra do Senhor, né? E toda palavra que é do Senhor, que é dita a nós, ela nunca volta vazia. E que o Senhor Ele venha falar no seu coração dessa noite. Que o Senhor venha falar na sua vida através da palavra, não da minha vida, mas do Espírito Santo que habita em nós. Porque a palavra de Deus ela nos fala que só manda a gente abrir a nossa boca, porque quem faz a obra é o Senhor. Por isso, irmãos, abra teu coração nessa noite e deixa o Senhor falar ao teu coração, amém? Senhor nosso Deus, poderoso, eterno, glorioso Pai. Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade. Pai, mesmo sendo assim, Senhor, assim como essa música, esse louvor falou conosco nessa noite, pobre, pecador, o Senhor tem nos amado de maneira sobrenatural. O Senhor tem feito, meu Pai, as tuas obras. O Senhor, meu Pai, tem levantado os guerreiros e adoradores de Cristo, meu Pai, que não teme, meu Pai, a ação do inimigo. Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha falar conosco nessa noite, meu Pai, através dessa palavra, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, abra cada coração aqui nessa noite, Senhor. Que venha, meu Pai, receber a palavra, Senhor. E que venha, meu Pai, enraizar em cada coração e dar frutos, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha manifestar o teu poder, a tua graça, para a honra e glória do nosso Senhor querido e amado Jesus Cristo. Amém? E que desde já o Senhor expurga toda a vontade do homem e que a vontade de Deus seja feita, em nome de Jesus, amém? Gostaria que os irmãos nessa noite abrissem suas Bíblias lá em 1 João 4,18. 1 João, está lá no finalzinho da Bíblia, 4,18. Quem achou diz amém. A palavra do Senhor ela nos diz assim, ó: no amor não existe medo,
Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Amém? Irmãos, o tema da nossa mensagem nessa noite é vencendo o medo. Desde o início do ano passado para cá, nós temos visto tantas coisas que têm amedrontado, não só as pessoas ímpias, mas também o povo de Deus. Tantas pessoas com medo deste vírus, que realmente ele mata, que realmente tem feito tantas coisas más para esta nação, não só para esta nação, para o mundo, e que o medo tem causado nessas pessoas. E digo para os irmãos, não é só o vírus que está matando, o medo também está matando. O medo também está matando. O medo de hoje você pegar o coronavírus, quem vê muito jornal aí, vê notícias aí todo dia, fulano espirrou dentro de uma padaria e foi agredido porque estava tossindo dentro da padaria. Hoje nós não podemos nem dar um bocejo assim na rua, assim que os outros estão pensando, vai passar o vírus para outra pessoa. Isso tem nos mostrado o quanto o medo tem entrado na vida das pessoas, o medo tem entrado na vida das famílias. E o Senhor Jesus, através da sua linda e maravilhosa palavra, Ele nos ensina a combater o medo. Combater o medo, porque o Senhor, Ele quer guerreiros que o adoram ali, em espírito e em verdade, e não deixam se esmurecer por circunstâncias da vida. Amém? O medo está presente no dia a dia de várias pessoas. Existem vários níveis de medo. Desde a sensação de perigo, fobia, até a síndrome do pânico. Está sempre baseado no exagero e mentiras de Satanás. Nessa base aqui, o que nós temos visto hoje de fake news, colocando medo no coração dos irmãos? O que nós temos visto? E o Senhor, Ele vai nos ensinar nessa noite a vencer o bom combate, a vencer o medo, porque Satanás ele está aí para lançar o terror, para desestabilizar as famílias, desestabilizar a nação, desestabilizar tudo aquilo que provém do Senhor. Mas aquele que é firme com Jesus Cristo não se abalará, em nome de Jesus. E eles nos ensinam aqui uns tópicos para vencer o medo nas nossas vidas. E o medo ele está relacionado a várias coisas que nós enfrentamos nos dias a dias. O medo ele puxa um pouco para a ansiedade. O medo ele faz a pessoa entrar em depressão. O medo ele faz tantas coisas que faz a pessoa esmurecer ou até querer se suicidar. O quanto de lá para cá, do ano passado para cá, quantas pessoas foram ao suicídio por medo de tantas situações que aconteceram ano passado e este ano também. E essas pessoas ainda não compreendem que o amor de Jesus lança fora todo medo, que o amor de Jesus, ele sara, ele cura, liberta, renova, restaura. E a palavra do Senhor ela nos fala diretamente que o povo ele perece porque falta conhecimento. Que aquele que tem conhecimento da palavra do Senhor, medo nenhum se levanta contra ele.
Antes disso, nós temos a nossa ansiedade, mas nós devemos guardar nela no Senhor. O Senhor, Ele chama para Ele toda a ansiosidade. E Ele age no tempo dEle, no tempo certo. Amém? O que nós devemos fazer para superar os medos dos dia a dia nas nossas vidas? Primeiro, nós temos que confiar na palavra de Deus. A Bíblia traz a expressão não temas 365 vezes. Olha para você ver, o Senhor Jesus ali a cada dia, quando você acorda, você vai encontrar um versículo na Bíblia que fala, não temas, não temas. O Senhor, Ele nos manda a cada dia não temer o que nós vamos enfrentar no dia a dia. Se nós temos lutas, nós também teremos vitórias, porque sem vitória não há luta, não é? Aleluias. Temos um não temas a cada dia, para cada dia do ano. Josué 1:9. Josué 1:9. Vai nos dizer assim, ó. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo para onde quer que andares. É nessa hora que, quando Moisés ali, ele morreu, Deus ele fala com Josué ali, ó, para não temer, porque ele vai à frente das batalhas dele. Por que devemos confiar no Senhor? Porque Ele vai sempre à frente das nossas batalhas e lança fora todo medo. Lança fora todo medo. Lá em Mateus 28:20. Mateus 28:20. Vai nos dizer assim, ó. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha para você ver, irmão. Nós não devemos temer o medo. Nós não devemos temer o que o inimigo tem feito. O Senhor Jesus está ao nosso redor. O diabo ele está ali ao derredor, tentando achar brecha. Mas aquele que é firme com o Senhor não temerá mal algum, porque ele é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O Senhor Deus, Ele nos protege, nos guarda, e Ele nos ensina a ter coragem, fé, confiança, perseverança naquilo que Ele nos prometeu. Confie nas promessas do Senhor. No tópico 2, nós dizemos que, para nós vencermos o medo, nós temos que confiar na palavra. E agora, para que nós possamos vencer o medo, nós temos que buscar a Deus em oração. Meu irmão, você tem orado? Você tem buscado ao Senhor na tua angústia, no teu sofrimento? Você tem buscado ao Senhor na sua adversidade, na sua tribulação? Não é só nisso. Mas temos que buscar ao Senhor nas nossas alegrias também. Buscar ao Senhor no regozijo. Porque aquele que se alegra nos momentos em que nós estamos ali, se alegrando no Senhor, recebendo as bênçãos, nós temos também que nos alegrarmos quando estamos passando por luta. Porque a vitória ela é certa na nossa vida. Ela é certa. Aquele que passa pela prova dando glória a Deus, meu filho, pode ter certeza que irá ser mais do que bem-aventurado. Bem-aventurado. Deus, Ele é bom e as misericórdias dEle nunca falham. São a causa da gente não ser consumido. Se você está ali agarrado em oração com o Senhor, Deus, Ele não deixará você.
Quando nós oramos, nós atraímos a presença do Espírito Santo para a nossa vida. Através da oração, podemos pedir a Deus o discernimento espiritual para percebermos a proteção de Deus em nossa vida. E o medo é vencido pela certeza da proteção do Senhor em nossas vidas. Nós vencemos o medo na nossa vida quando nós colocamos as nossas lutas nas mãos do Senhor. Deus, Ele é maravilhoso. Vamos abrir lá em 2 Reis, capítulo 6. Segunda Reis, capítulo 6, do 15 ao 19. A palavra do Senhor nos diz assim, ó: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas e cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que fazemos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que te abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu e disse: fere, peço-te que esta gente de cegueira. Feriu a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me e guiai-me, eis homens que buscais. E os guiou a Samaria. Olha para vocês verem o quanto o poder da oração é importante na nossa vida. Muitas das vezes, através da oração, o Senhor ele abre os nossos olhos para que nós possamos contemplar a glória de Deus agindo na nossa vida. Possamos contemplar Deus agindo de maneira sobrenatural. A palavra de Deus nos fala que a nossa luta, ela não é contra a carne ou sangue, sim contra principados e potestades. No entanto, irmão, eu não vou brigar com você, eu não vou brigar com o meu desafeto, eu não vou sair em vias de fato com ele. Nós, como crentes, a nossa luta é em oração. Em oração. E Deus, Ele nos fala que nós devemos orar cada vez mais para que nós estejamos na presença do Senhor. Estejamos na presença dEle ali, ó, firme, forte. Porque assim como Ele fez com este moço aqui, que mostrou a ele, Eliseu rodeado de soldados ali, e de fogo em volta dele, o Senhor, Ele pode nos mostrar também. Nós podemos sentir a presença de Deus. Quando nós oramos, quando nós choramos aos pés do Senhor. Por isso, vencer o medo é você orar ao Senhor e entregar a Ele toda a sua luta, porque a vitória ela é mais do que certa em Cristo Jesus. Amém? Buscar a Deus. Não importa a situação, irmão. Não importa. Se o nosso país está do jeito que está hoje, eu acredito que, tipo assim, era para estar pior. Mas a mão de Deus está não só nessa cidade, mas em toda a nação. Deus está protegendo aqueles que é dele. Deus está protegendo. Nós vemos tantas mortes, a gente vê tantas pessoas, igual lá no Amazonas, morrendo por falta de oxigênio, e nós estamos aqui hoje, respirando o ar que o Senhor nos deu, respirando, orando por aqueles
para que o Senhor tenha misericórdia e venha se recuperar. Que a mão do Senhor esteja ali, protegendo, em nome de Jesus. No terceiro tópico, como devemos vencer o medo? É recebendo o Espírito Santo de Deus. A alegria tomou conta daquele lugar e retirou o medo. E a presença do Espírito Santo é a garantia de que poderiam vencer o medo. Quem aceita Jesus e recebe o Espírito Santo tem a confiança que precisa para vencer o medo. João 20, 19 a 22. Vai falar numa passagem que fala quando Jesus aparece para os discípulos, que vai nos dizer assim, ó: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de algum perdoares os pecados, ser-lhe-ás perdoados. E se retiverdes, serão retidos. Olha para você ver. Quando nós oramos, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador da nossa vida, o Senhor nos faz receber o teu Espírito. E quando nós recebemos o Espírito de Deus na nossa vida, não há mal nenhum que tenta se levantar contra nós. Antes, se ele se levantar, ele levanta para cair, que é para glorificar o nome de Jesus. Assim foi com esses judeus aqui, os discípulos. Eles estavam trancados com medo dos judeus. Mas o Senhor apareceu para eles ali e disse para ele ter paz, que a paz esteja com eles, 2 vezes, para que nós tenhamos a certeza de que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. Um dia você o recebeu como seu único e suficiente Salvador. Por mais que nós, às vezes, pecamos, caímos, o Senhor está ali sempre pronto a nos perdoar. Davi pecou muitas vezes, mas ele não cometeu o mesmo pecado 2 vezes. E sim, o Senhor o perdoou. E Deus, ele está pronto a nos perdoar a cada dia, para que o espírito de medo não venha tomar os servos de Deus. Que o Espírito de Deus não venha tomar a tua família, a tua casa. Deus, ele conhece cada coração. E ele age se você simplesmente abrir o teu coração e dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade. Deixa o Espírito Santo agir na tua vida, irmão. Não deixa o medo tomar conta. Diante de tanta situação que está acontecendo, diante de tanta tribulação que essa nação vem fazendo, não é nada mais, nada menos que a palavra de Deus se cumprindo. A palavra de Deus fala que nos últimos dias nós iremos passar por isso. E a palavra de Deus nos fala que nós temos que nos alegrar no Senhor, porque nós estamos aí dia a dia guardando a nossa salvação, firme e forte. E como é que nós fazemos isso? É praticando a palavra de Deus, semeando a palavra de Deus e não deixando o inimigo
tentar calar a voz de Deus através da sua vida. Amém? Abra a tua Bíblia lá, 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 7, vai nos dizer assim, ó. Porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Aquele que é servo do Senhor, ele não pode se acovardar diante das situações que envolvem o medo. O servo de Deus, ele nasceu para vencer em Cristo Jesus. Não diga para Deus o tamanho da sua luta, só diga para a luta o tamanho do seu Deus. É nisso. O Senhor, ele nos encoraja aqui na palavra dele a cada dia, a não temer, a não se esmurecer diante das situações da vida. O medo, irmão, ele pode levar a várias circunstâncias. Várias circunstâncias. A última vez que eu acidentei de moto, já tem um bom tempo já, um acidente assim, um pouco mais grave, foi na BR. Eu bati na traseira de um carro e aquele dia ficou marcado na minha vida, porque eu fiquei com medo de andar de moto um certo tempo, mas eu andava por necessidade, mas o que eu conto para os irmãos, olha para você ver como é que o medo ele age na vida da pessoa. No momento que eu pegava a moto, subia nela, o inimigo ele usava aquela imagem daquele acidente na minha cabeça para tentar provocar outro. Como? E às vezes eu estou assim estava assim na avenida, assim, sozinho, andando de moto, tal, 80, 90, e sem mais nem menos, a imagem do acidente ela vinha na minha mente na hora, eu visualizava ela na minha frente. Sem mais nem menos, eu parava a moto no meio da rua. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e comecei a orar ao Senhor. E na época era o pastor Idervan. O Idervan, eu comentei isso com ele. Sou pastor Idervan, estou passando por isso, acontece isso comigo. E desde este dia que eu me abri para ele, ele falou para mim, ó, você está sofrendo da síndrome do pânico. Síndrome do pânico. Às vezes a coisa aconteceu na sua vida uma vez, você vai ali e começa a matutar aquilo ali na sua vida, aonde que vai te trazer problemas futuros. E por umas 3 ou 4 vezes eu quase que eu bati minha moto de novo. Mas a mão de Deus foi sobre a minha vida e me guardou. Desde esse dia, fizemos uma oração, eu e o pastor Idervan. E desde esse dia para cá, eu nunca mais tive essas alucinações. Por quê? O medo me fazia querer, como se diz, fazer eu cair de moto de novo, fazer alguma coisa de mal acontecesse comigo. E isso é Satanás agindo, tentando agir na vida das pessoas. O diabo, quando ele acha a brecha, ele tenta desestruturar a pessoa de todos os jeitos. E Deus, ele está aí para nos fortalecer. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu não tenho mais isso, para a honra e glória do Senhor. Deus tem alimentado a cada dia a nossa coragem.
como a palavra do Senhor aqui, ó, que Deus ele não tem dado espírito de covardia, e sim, Ele nos fortalece a cada dia para enfrentar os problemas do dia a dia. Amém? Vença o medo na sua vida. Nós temos propósitos, nós temos sonhos. Nunca deixe de sonhar. Não deixe o medo atrapalhar os teus sonhos. Não deixe o medo atrapalhar os seus projetos. Não deixe o medo fazer com que você não saia de sua casa. Nós temos o direito de ir e vir, desde que tenhamos os nossos cuidados. Porque a palavra de Deus nos diz que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. As leis estão aí, mas nós temos que fazer a vontade de Deus. A vontade do Senhor na nossa vida. E concluindo, para vencer o medo, temos que confiar na palavra, buscar a Deus em oração, exercitar a sua fé, sempre pedindo a presença do Espírito Santo em nossa vida. Lá em Romanos 8:35, Romanos 8, Romanos 8, 35 a 37, vai nos dizer assim, ó. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Aleluia, Senhor. E para encerrar, nós vamos ler o versículo que nós começamos com ele. 1 João 4,18. Que vai nos dizer assim, ó. João 4,18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Amém? Se você ama a Cristo, se você ama o Senhor Jesus, medo nenhum fazerá você se esmorecer. Creia no Senhor Jesus, Ele fará grandes coisas na sua vida. Creia no Senhor Jesus, porque Ele lança fora todo medo. Lança fora todo medo, tudo aquilo que tem tentado atrasar os teus projetos, os teus sonhos. O Senhor, Ele lança fora, porque o amor dEle nos cobre. O amor dEle nos fortalece, o amor dEle nos está ali, ó, todos os dias para nos fortalecer. Em Isaías 41, vai falar assim: não temas, pois eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Guarda essa palavra no teu coração em nome de Jesus, e que você possa acordar a cada dia, e que você possa agradecer ao Senhor por você ter acordado e não temer o que você vai enfrentar pelo dia a dia. Amém? Você possa ter recebido esta palavra no santo nome de Jesus, e que ela veio para dar fruto, para se enraizar nos nossos corações. Amém? Aleluias. Deus é maravilhoso. É a palavra dele é que nos garante a vitória. Quem tem Jesus no coração não precisa temer o que tenta fazer o homem. Essa é a certeza
e a convicção nossa, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos passar por um outro momento.